GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS Quarta Edição. Episódio 121, Capítulo 10, Disputas. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS Quarta Edição. Nesse episódio vamos continuar lendo o capítulo 10, Disputas. Em algumas ocasiões é possível que dois personagens precisem comparar atributos, perícias ou outras características a fim de resolver uma disputa. Nem sempre o personagem com maior valor vence, contudo, embora essa seja uma boa aposta. Uma disputa é uma maneira rápida de lidar com uma situação competitiva sem representá-la em detalhes. Em uma disputa, cada competidor faz um teste de habilidade contra a característica que está sendo testada, com todos os modificadores aplicáveis, e depois compara o resultado com o oponente. Há duas maneiras diferentes de realizar essa comparação. Disputas rápidas. Uma disputa rápida é uma competição que termina em um curto período de tempo, geralmente 1 segundo, ou mesmo instantaneamente. Alguns exemplos incluem dois inimigos lutando para se apossar de uma arma, ou dois arremessadores de facas verificando quem consegue acertar mais próximo do centro do alvo. Cada competidor faz seu teste de habilidade. Se um deles obtiver o sucesso e o outro fracassar, o vencedor será óbvio. Se os dois vencerem, o vencedor será aquele com maior margem de sucesso. Se os dois fracassarem, o vencedor será aquele com menor margem de fracasso. O empate indica que ninguém venceu. Nos exemplos acima, os dois lutadores agarraram a arma ao mesmo tempo ou as facas atingiram a mesma distância do centro do alvo. Margem de vitória. O valor pelo qual o vencedor derrotou o perdedor muitas vezes é importante. Um sucesso por 5 contra um fracasso por 5 geralmente é mais significativo do que um sucesso por 2 contra um sucesso por 1. A margem de vitória do vencedor é a diferença entre sua margem de sucesso e a margem de sucesso do perdedor. Se os dois obtiveram sucesso, ou a soma sua margem de sucesso com a margem de fracasso do perdedor, se obteve um sucesso e o outro fracassou, ou ainda a diferença entre a margem de fracasso do vencedor e a margem de fracasso do perdedor, se os dois fracassaram. Testes de resistência. A maioria das habilidades que pode afetar um alvo que não seja afetado pelo efeito oferece uma tentativa de resistir usando um atributo, perícia ou habilidade sobrenatural. Em alguns casos, isso se transforma numa disputa rápida entre a habilidade e a resistência do defensor. Nesses casos, duas regras especiais devem ser aplicadas. 1. O atacante deve obter sucesso para vencer. Ele não pode vencer com uma margem de fracasso menor. Se fracassar no teste, ele perde automaticamente, o alvo não precisa fazer um teste de resistência. 2. O atacante deve vencer para afetar o alvo. Os empates favorecem o defensor. Disputas normais. Uma disputa normal é uma competição lenta, com muitas idas e vindas. Por exemplo, uma disputa de braço de ferro. Cada personagem faz um teste de habilidade. Se um deles obtiver sucesso e o outro fracassar, o vencedor será óbvio. Se os dois vencerem ou fracassarem, a posição relativa dos competidores permanece inalterada, e eles jogam novamente. Em algum momento, um dos personagens será bem-sucedido enquanto o outro irá fracassar. Nesse ponto, aquele que foi bem-sucedido será o vencedor. A duração de cada tentativa depende da atividade em questão e fica a critério do mestre. Em uma situação de combate, cada tentativa leva 1 segundo, mas em uma disputa de pesquisa bibliotecária, onde o destino do mundo depende de quem encontrar primeiro uma referência obscura, cada tentativa pode apresentar alguns dias. Valores extremos. Se os dois competidores estiverem fazendo teste contra valores menores ou iguais a 6, uma disputa normal pode atrasar a sessão com fracassos sucessivos de ambos os lados. Para manter o ritmo, aumente o menor valor para 10 e acrescente essa mesma diferença a um valor maior. Por exemplo, em uma disputa entre os valores 5 e 3, acrescente 7 aos dois valores para torná-los 12 e 10. Da mesma forma, uma disputa normal pode se tornar um impasse se os dois competidores tiverem valores maiores ou iguais a 14, uma vez que levará algum tempo para que um deles fracasse. Para acelerar o processo, reduz o menor valor para 10 e subtrai essa mesma diferença do valor maior. Por exemplo, em uma disputa entre os valores 19 e 16, subtrai 6 dos dois valores para torná-los 13 e 10. Quando os dois valores forem maiores do que 20, por exemplo, numa disputa de ST entre dinossauros, isso não será suficiente. Em vez da proposta anterior, reduza o menor valor para 10 e multiplique o maior valor por 10 sobre menor valor, arredondando para baixo. Por exemplo, em uma disputa entre os valores 600 e 500, multiplique o maior valor por 10 sobre 500 e defina o menor valor como sendo 10, criando uma disputa entre os valores 12 e 10. A regra do 16. Se um ataque sobrenatural, mágico, habilidade psíquica, etc. oferecer o teste de resistência e o alvo for vivo ou sapiente, o NH efetivo do atacante não pode exceder 16, ou a resistência do defensor, o que for maior. Se isso acontecer, reduz o NH efetivo para esse valor. Por exemplo, um feiticeiro tem um NH efetivo 18 com a mágica leitura da mente. Se ele tentar ler a mente de um alvo com vontade 16 ou menos, ele faz um teste contra 16. Se o alvo tiver vontade 17, ele faz o teste contra 17. E se o alvo tiver vontade 18 ou mais, ele faz o teste contra 18. Então, nós terminamos mais esse episódio do Regras do GURPS Quarta Edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você estiver gostando, você pode nos apadrinhar em picpay.me/rpgnext ou em padrim.com.br/rpgnext.
Então, a gente vai encerrar por aqui e na próxima semana a gente se encontra aqui, no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.